Você se lembra da época em que a MTV Brasil era o epicentro da inovação e do entretenimento na TV? Se sim, prepare-se para uma viagem nostálgica. Vamos relembrar os 10 programas que fizeram história na antiga MTV Brasil e que ainda são lembrados com carinho por sua originalidade e impacto cultural. Se você é fã de nostalgia ou apenas curioso sobre o impacto cultural desses programas, continue assistindo para descobrir como esses ícones moldaram a MTV Brasil e por que ainda são tão lembrados até hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal e seja muito bem-vindo a esse humilde programinha. Você está no canal Os 10 Mais. Em 10º lugar, Fudêncio e seus amigos. Desenho animado com humor ácido e críticas sociais, tornou-se um sucesso entre os jovens. Fudêncio e seus amigos foi um dos desenhos animados mais icônicos da antiga MTV Brasil. Com seu humor ácido e críticas sociais afiadas, conquistou uma legião de fãs entre os jovens. Criado por Thiago Martins, Marco Pavão e Flávio Soares, o programa não poupava ninguém, abordando temas polêmicos e comportamentos exagerados em um ambiente escolar caótico. Uma das maiores curiosidades é que Fudêncio, o personagem principal, era um boneco que nunca falava, mas sempre encontrava uma maneira criativa de se expressar, enquanto outros personagens, como Conrado e Funéria, davam voz às críticas e ao humor sarcástico que definiam o show. O público adorava o jeito irreverente do desenho e como ele satirizava situações do cotidiano, sempre com um toque de exagero. As situações absurdas e os diálogos afiados fizeram com que Fudêncio e seus amigos deixassem uma marca profunda na cultura pop brasileira. O programa deixou saudades principalmente pela sua coragem em abordar temas delicados e pela maneira única de fazer humor, algo que raramente se vê na TV hoje em dia. Fudêncio é lembrado como um retrato fiel de uma geração que buscava conteúdo provocador e original. Em 9º lugar, Supernova, programa de videoclipes com foco no rock alternativo, apresentado por Thunderbird. Supernova foi um dos programas mais marcantes da MTV Brasil para os amantes do rock alternativo. Apresentado pelo carismático Thunderbird, o programa era um verdadeiro refúgio para quem buscava videoclipes de bandas que não estavam no mainstream, mas que tinham um som autêntico e uma proposta inovadora. Supernova destacou-se por apresentar artistas que muitas vezes não tinham espaço em outras emissoras, oferecendo uma curadoria musical que misturava o melhor do indie, grunge, punk e outros subgêneros do rock. Uma das grandes curiosidades do programa é que Thunderbird, com seu estilo descontraído e conhecimento profundo de música, não apenas apresentava os clipes, mas também contava histórias e curiosidades sobre as bandas, criando uma conexão especial com os telespectadores. O que o público mais gostava em Supernova era essa sensação de descoberta constante, como se estivessem sendo apresentados a um mundo musical novo e cheio de possibilidades. O programa deixou saudades pela sua autenticidade e pela maneira como dava voz a bandas que muitas vezes só eram conhecidas por um público seleto. Supernova não era apenas um programa de videoclipes, era uma janela para um universo alternativo, onde a música era valorizada por sua originalidade e muita criatividade. A ausência de um programa como Supernova na TV de hoje faz com que muitos fãs ainda se lembrem com carinho dessa época de ouro da MTV Brasil. Em 8º lugar, Barraco MTV. O Barraco MTV estreou em 29 de abril de 1996, apresentado por Astrid Fontinelli. O programa trouxe um formato inovador de debates ao vivo, com 2 convidados e uma plateia de até 15 adolescentes. A proposta era discutir temas atuais, trazendo especialistas e incentivando a participação ativa dos jovens. Curiosamente, o programa foi inspirado nas conversas de botequim. A ideia era permitir que todos falassem simultaneamente, refletindo a informalidade e o caos das discussões reais. Astrid Fontinelli tinha o papel de trazer ordem para essa confusão organizada. O Barraco MTV viveu momentos realmente intensos. Houve ocasiões em que evangélicos se recusaram a participar, e algumas discussões ficaram tão acaloradas que quase resultaram em brigas físicas. Após a saída de Astrid Fontinelli, Soninha Francine assumiu a apresentação. Ela trouxe uma abordagem mais séria ao programa, chegando a discordar dos convidados e buscando propor soluções para os temas discutidos. Em 1999, o programa dedicou um episódio especial para discutir as mudanças na programação da própria MTV. A emissora havia começado a incluir gêneros mais populares, como axé e pagode, o que gerou polêmica entre os fãs. O Barraco MTV chegou ao fim em 2000, após enfrentar baixa audiência. A última edição inédita foi ao ar em 10 de julho daquele ano. O programa foi substituído por um novo formato de auditório apresentado por Fernanda Lima, marcando o fim de uma era na televisão brasileira. Em 7º lugar, MTV na Rua, programa de variedades apresentado por diversos VJs que ia às ruas para interagir com o público. MTV na Rua foi um dos programas mais dinâmicos e interativos da antiga MTV Brasil. Apresentado por uma equipe diversa de VJs, o programa levava a irreverência da emissora para as ruas, onde os apresentadores interagiam diretamente com o público, criando momentos espontâneos e cheios de energia. O formato do programa permitia uma conexão única com os telespectadores, que se viam representados nas entrevistas e quadros realizados em locais públicos, como praças, praias e eventos culturais. Uma das curiosidades mais
mais interessantes do MTV na Rua era a diversidade de temas abordados, que iam desde música e moda até questões sociais e comportamentais, sempre com um toque de humor e leveza. Os VJs eram a alma do programa, com seus estilos únicos e personalidades marcantes, tornando cada episódio uma experiência diferente. O público adorava a proximidade do programa com a realidade do dia a dia, além das respostas inesperadas e engraçadas das pessoas abordadas nas ruas. O que mais deixa saudades em MTV na Rua é essa sensação de proximidade e autenticidade que o programa transmitia. Em uma época onde a interação direta com o público não era tão comum na TV, o programa se destacou por dar voz às pessoas comuns e por capturar o espírito jovem e despojado que era a marca registrada da MTV. MTV na Rua era mais do que um simples programa de variedades. Era um retrato vivo das ruas, das pessoas e da cultura urbana da época. Em sexto lugar, Acústico MTV, versão brasileira do MTV Unplugged, apresentando shows acústicos de grandes artistas nacionais. Acústico MTV foi um dos programas mais icônicos e reverenciados da história da MTV Brasil. Inspirado no formato do MTV Unplugged, o programa trouxe para o Brasil a magia dos shows acústicos, onde grandes artistas nacionais revisitaram suas canções em versões desplugadas, criando momentos de pura emoção e autenticidade. O formato intimista e a qualidade das performances fizeram do Acústico MTV um sucesso absoluto, com discos e DVDs gravados durante as apresentações se tornando verdadeiros marcos na carreira de muitos músicos. Entre as maiores curiosidades do programa, está o fato de que vários álbuns lançados como parte da série Acústico MTV alcançaram enorme sucesso de vendas e crítica, se tornando clássicos da música brasileira. Artistas como Legião Urbana, Titãs, Gilberto Gil, Rita Lee, Cássia Eller e muitos outros passaram pelo palco do Acústico MTV, oferecendo ao público interpretações únicas de suas músicas mais amadas. O que o público mais gostava no Acústico MTV era a chance de ver seus artistas favoritos em um formato mais próximo e pessoal, onde a simplicidade dos arranjos acústicos permitia que a essência das músicas brilhasse ainda mais. As performances memoráveis, carregadas de emoção e técnica, deixaram uma marca profunda nos fãs e na indústria musical. O Acústico MTV deixou saudades não só pelos momentos inesquecíveis que proporcionou, mas também por ter sido um programa que valorizava a música em sua forma mais pura, sem grandes produções, apenas com talento e paixão. Cada episódio era uma celebração da música brasileira, e até hoje muitos desejam o retorno desse formato que por tantos anos trouxe à tona o melhor da nossa música. Em quinto lugar, Hermes e Renato, grupo de comédia que conquistou uma legião de fãs com seus esquetes irreverentes. Hermes e Renato foi um dos maiores fenômenos de comédia da antiga MTV Brasil, conquistando uma legião de fãs com seu humor irreverente, ácido e completamente sem censura. Criado por um grupo de amigos de Petrópolis, o programa apresentava esquetes cômicos que parodiavam tudo, desde programas de TV e comerciais até filmes e o cotidiano brasileiro. A mistura de humor nonsense, personagens bizarros e roteiros absurdos tornou Hermes e Renato um dos programas mais icônicos e memoráveis da emissora. Uma das grandes curiosidades sobre Hermes e Renato é que o grupo começou de forma amadora, gravando esquetes de comédia na casa de um dos integrantes. O sucesso na MTV foi tão grande que eles acabaram se tornando referência em humor alternativo no Brasil, criando personagens inesquecíveis como Joselito Sem Noção, Bossa e o apresentador Cláudio Ricardo. Além disso, o programa também deu origem a paródias musicais, como a famosa banda de metal fictícia Massacration, que fez tanto sucesso que acabou lançando álbuns e realizando shows. O que o público mais adorava em Hermes e Renato era a liberdade criativa do grupo, que não tinha medo de desafiar os limites do politicamente correto e fazer piadas com temas muitas vezes considerados tabu. A originalidade dos esquetes, aliada ao talento dos integrantes, fez com que o programa se tornasse um verdadeiro culto entre os fãs de comédia. Hermes e Renato deixou saudades pelo seu estilo único e inconfundível de fazer humor. Em uma época em que a televisão brasileira era mais convencional, o programa se destacou por sua ousadia e por oferecer um tipo de comédia que era ao mesmo tempo provocadora e absurdamente engraçada. Até hoje, muitos lembram com carinho das loucuras e do humor anárquico de Hermes e Renato, que marcou uma geração e continua influenciando o cenário da comédia no Brasil. Em quarto lugar, Beija Sapo, programa de namoro apresentado por Daniela Sicarelli, onde sapos e princesas procuravam seus pares. Beija Sapo foi um dos programas de namoro mais populares e divertidos da MTV Brasil, apresentado pela carismática Daniela Sicarelli. Com uma proposta inusitada, o programa colocava sapos e princesas em busca de seus pares ideais, em um formato que misturava romance, humor e um toque de competição. O nome, inspirado no conto de fadas O Príncipe Sapo, refletia bem o espírito descontraído do programa, onde a expectativa do beijo final era o ponto alto de cada episódio. Uma das curiosidades mais marcantes sobre o Beija Sapo era o processo de escolha do par. Os participantes, inicialmente ocultos por uma cortina, eram avaliados apenas por suas respostas a perguntas feitas pela pessoa que estava buscando um par. Somente no final, a cortina se abria, revelando a identidade dos candidatos, e a decisão de beijar ou não era tomada. Essa dinâmica criava momentos de grande expectativa e surpresa, tanto para o público quanto para os próprios participantes. O que o público mais gostava em Beija Sapo era a leveza e o bom humor com que o programa abordava as relações amorosas. As brincadeiras e comentários espirituosos de Daniela Sicarelli, aliadas ao clima descontraído, faziam com que cada episódio fosse uma diversão garantida. Além disso, o formato permitia que os participantes
participantes mostrassem sua personalidade de maneira autêntica, sem a pressão de uma grande produção. Beija-Sapo deixou saudades pela sua originalidade e pela maneira como transformava o tema do namoro em algo divertido e acessível para todos. Em um cenário televisivo onde os programas de relacionamento eram geralmente mais formais, Beija-Sapo trouxe uma abordagem fresca e leve, que cativou o público e marcou época na história da MTV Brasil. Até hoje, muitos lembram com carinho dos encontros inusitados e dos momentos de descontração que o programa proporcionou. Em terceiro lugar, MTV Rock Go, campeonato de futebol com bandas de rock, era bastante popular devido ao seu formato inusitado e humorístico. MTV Rock Go foi um dos programas mais queridos e inovadores da MTV Brasil, combinando duas paixões nacionais, futebol e música. O programa, que era um campeonato de futebol disputado por bandas de rock, se destacou pelo seu formato inusitado e pela irreverência com que tratava o esporte. As bandas, conhecidas mais pelos seus riffs de guitarra do que pelos dribles, entravam em campo para jogar, criando partidas cheias de humor, trapalhadas e momentos memoráveis. Uma das grandes curiosidades do Rock Go era o fato de que os jogadores, na maioria das vezes, não eram grandes craques do futebol, o que resultava em jogadas bizarras, gols improváveis e muita diversão. Mas o que realmente fazia o programa brilhar era a narração hilária de Paulo Bonfá e Marco Bianchi, que transformavam cada partida em um show à parte, com comentários sarcásticos e piadas que marcaram uma geração. O que o público mais adorava em Rock Go era justamente essa mistura de esporte e humor, onde o objetivo principal não era vencer, mas sim se divertir. As entrevistas com os jogadores, que geralmente eram músicos renomados, também eram um ponto alto do programa, com declarações engraçadas e muitas vezes inesperadas. MTV Rock Go deixou saudades pela sua originalidade e pela forma como subvertia as expectativas tanto do futebol quanto da música. Em um ambiente onde a seriedade muitas vezes domina, o programa trouxe uma abordagem leve e descontraída, lembrando a todos que no fim das contas, o mais importante é se divertir. As lembranças das partidas desajeitadas, das piadas de Bonfá e Bianchi, e do espírito esportivo, ou a falta dele, continuam vivas na memória dos fãs, tornando Rock Go um verdadeiro clássico da MTV Brasil. Em segundo lugar, Piores Clipes do Mundo, apresentado por Marcos Mion, era um programa de humor que fazia críticas bem-humoradas aos piores videoclipes. Piores Clipes do Mundo foi um dos programas de humor mais marcantes da antiga MTV Brasil, apresentado pelo carismático Marcos Mion. O programa tinha uma proposta divertida e irreverente, fazer críticas bem-humoradas aos piores videoclipes da música. Com um formato que misturava comédia e crítica, o Piores Clipes do Mundo se tornou um verdadeiro sucesso, atraindo uma audiência fiel que adorava rir das situações absurdas e dos erros bizarros que apareciam nos clipes. Uma das grandes curiosidades do programa é que os videoclipes selecionados para serem exibidos eram verdadeiras pérolas do trash, com produções tão inusitadas que tornavam o programa ainda mais engraçado. Marcos Mion, com seu estilo irreverente e suas observações ácidas, comandava o programa com maestria, fazendo comentários sarcásticos e piadas sobre os detalhes mais engraçados e inexplicáveis dos clipes. O que o público mais gostava em Piores Clipes do Mundo era a forma leve e divertida com que o programa abordava a temática da música. Ao invés de simplesmente criticar, o programa fazia isso de maneira que levava o telespectador a rir junto, sem maldade. As situações ridículas e os erros de produção mostrados eram apresentados de forma carinhosa e bem-humorada, o que fazia com que todos se divertissem. Piores Clipes do Mundo deixou saudades pela sua originalidade e pela capacidade de transformar o que poderia ser uma crítica negativa em uma verdadeira festa de risadas. Marcos Mion conseguiu criar um espaço onde a diversão e o humor eram as estrelas, tornando o programa um clássico da MTV Brasil e um exemplo brilhante de como o humor pode ser usado para celebrar, ao invés de simplesmente zombar. Em primeiro lugar, Disque MTV, programa de videoclipes baseado no pedido dos telespectadores, sendo um dos maiores sucessos da emissora. Disque MTV foi um dos programas mais emblemáticos da MTV Brasil, marcado por seu formato inovador e interativo que conquistou uma legião de fãs. Lançado no início dos anos 90, o programa permitia que os telespectadores escolhessem os videoclipes que queriam assistir, tornando um dos maiores sucessos da emissora. A interação com o público era o coração do programa, que se destacava por permitir que os fãs tivessem um papel ativo na programação musical da MTV. Uma das grandes curiosidades do Disque MTV é que ele utilizava uma linha telefônica dedicada para que os telespectadores pudessem ligar e votar nos videoclipes de suas bandas favoritas. Esse formato inovador fez com que o programa se tornasse uma plataforma essencial para a divulgação de novos lançamentos e para a popularização de músicas e artistas. Além disso, o Disque MTV era conhecido por suas transmissões ao vivo, onde os VJs interagiam com os telespectadores e apresentavam as principais atrações da programação. O que o público mais adorava no Disque MTV era a sensação de poder e participação. Ter a oportunidade de escolher quais videoclipes seriam exibidos e acompanhar as preferências da audiência tornou o programa um sucesso absoluto. A capacidade de se conectar diretamente com os telespectadores e a constante renovação de conteúdo mantiveram o Disque MTV sempre relevante e emocionante. Disque MTV deixou saudades pela sua capacidade de engajar e interagir com a audiência de uma maneira que poucos programas conseguiram. A proposta de democratizar a escolha dos videoclipes e a energia contagiante do programa fizeram com que ele se tornasse um ícone da MTV Brasil e um marco na televisão musical brasileira.
E aí, curtiu a nossa viagem no tempo pelos programas mais marcantes da antiga MTV Brasil? Cada um desses shows trouxe algo único para a televisão e deixou uma marca indelével na memória dos fãs. Desde o poder de escolher os videoclipes no Disque MTV, passando pelas risadas com piores clipes do mundo e Hermes e Renato, até os momentos emocionantes do acústico MTV e as aventuras do MTV Rock Go. Esses programas não foram apenas entretenimento. Eles moldaram a cultura pop e criaram memórias que ainda nos fazem sorrir. A MTV Brasil conseguiu, com sua criatividade e ousadia, se tornar um ícone da TV brasileira, e é impossível não sentir um pouquinho de saudade dessas épocas de ouro. Se você também sente falta desses momentos e quer relembrar ainda mais, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro de mais vídeos como este. Até a próxima, e continue revivendo os melhores momentos da TV com a gente.